Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, entregando aqui a palavra de Deus. Palavra esta que é poderosa para salvar. Eu quero fazer uma oração por você no final e tem uma palavra, uma mensagem aqui bíblica ao seu coração, que vai trazer crescimento, transformação, paz e vida para você, como a própria Escritura ela mesma esclarece. Que alegria, né? Que todas as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a sua vida. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa e existem princípios espirituais. E os princípios é a gente, meus irmãos, seguir isso mesmo, atentamente para a palavra de Deus. No livro de 1 Josué, Deus, o Senhor, quando fala ali com Josué, Deus diz: Josué, apenas tem cuidado para fazeres uma coisa, não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes medita na palavra, na lei, dia e noite. Para que os caminhos de Josué fossem bem-sucedidos, prósperos, abençoados, era preciso que ele observasse a palavra de Deus e não se desviasse dos princípios espirituais que havia na palavra, que era na lei. E a mesma coisa, meus irmãos, é hoje. Se nós, meus irmãos, observamos e somos cumpridores da palavra de Deus, você pode ter certeza que nós iremos prosperar em todos os nossos caminhos. Essa prosperidade não se refere-se apenas a um valor monetário. Esta prosperidade em todas as áreas da vida de uma pessoa, isso mesmo, é paz, saúde, isso mesmo, é tranquilidade, é uma pessoa, meus irmãos, que não existe medo, ansiedade, que não existe, meus irmãos, aflições que venham, meus irmãos, tirar a paz desta pessoa. E diz assim, preste bem atenção, olhe bem o que diz as Escrituras. Diz assim, no livro de Tiago, meus irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, no capítulo 1, isso mesmo, no capítulo 1, diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Neste texto aqui, do livro, meus irmãos, da Epístola de Tiago, no capítulo 1, ele já nos orienta, meus irmãos, sobre a prática, meus irmãos, da palavra de Deus, em que nós devemos, meus irmãos, ser ouvintes e praticantes. E ele disse, meus irmãos, que nós devemos estar pronto para ouvir, tardio para falar, isso mesmo, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas um ponto interessante é o que ele disse aqui, no versículo 21, ele disse assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E ele disse, meus irmãos, que cada um de nós devemos, meus irmãos, rejeitar toda imundícia e acúmulo de maldade, isso mesmo, acúmulo de malícia, e receber com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual pode salvar a nossa alma.
todos os dias, meus irmãos, nós devemos orar. Isso mesmo, como está escrito lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, nós devemos, meus irmãos, 2 ou 3, nós devemos orar e se despir de todo o acúmulo de maldade, de malícia dos nossos corações, para que a palavra de Deus, ela venha ser enxertada e venha frutificar dentro dos nossos corações. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, a Bíblia diz o quê? Que a palavra é poderosa para salvar. Agora é preciso que ela seja bem recebida e plantada dentro do nosso coração. Se a gente, meus irmãos, não preparar o solo, o terreno, não arrancar as ervas daninhas, isso mesmo, os espinhos, os matos, e semear qualquer semente, aquela semente, meus irmãos, ela vai ser o quê? Ela vai ser sufocada por aquelas ervas, por aquelas, meus irmãos, ervas daninhas, por aqueles matos, por aqueles espinhos e demais plantas que ali estarão. E a Bíblia diz, meus irmãos, que é preciso ir de todo sentimento, venha rejeitar todo acúmulo de maldade, de malícia, de toda imundícia, isso mesmo, para que a palavra de Deus ela seja bem enxertada nos nossos corações, para que a palavra de Deus, meus irmãos, ela seja bem enxertada, para que a palavra de Deus ela seja bem enxertada nos nossos corações. Quem não deseja, meus irmãos, ter crescimento na sua vida espiritual? Quem não deseja ser bem-sucedido em todos os seus caminhos? Crescer na palavra, ter paz, crescer na fé, isso mesmo, ter uma relação mais próxima, mais íntima com Deus. Mas se o nosso coração ele está sobrecarregado, a nossa vida, de acúmulo de maldade, de malícia, de imundícias que não agradam a Deus, será, meus irmãos, impossível que a palavra em nós enxertada, ela venha produzir frutos de arrependimento e produzir a salvação na nossa vida. É preciso que nós, ao ouvir a palavra de Deus, nós venhamos, meus irmãos, crer na transformação de vida. Não se engane, isso mesmo, porque não é uma religião, não é um pregador, não é ninguém que vai trazer mudança para a sua vida. Agora, se você crer e você preparar o seu coração para a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele age na sua vida e é gerado dentro de você a salvação, o dom perfeito de Deus no seu coração. E ele disse assim, preste bem atenção: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É o que nós temos vivido hoje. As pessoas, meus irmãos, elas muitas vezes, elas não querem ser praticante da palavra de Deus. Elas não querem pôr em prática o ensino e os princípios da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, muitas vezes, como aqui o próprio texto aqui, ele está dizendo, ele disse, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Muitas pessoas, meus irmãos, têm seguido falsos discursos, segundo as suas vontades e os seus desejos. Mas se você quer ter paz, quer ser abençoado e quer gerar salvação na sua vida, isso mesmo, em todos os seus caminhos, é preciso que você seja cumpridor
da palavra de Deus. Que você venha buscar cumprir os princípios de Deus na sua vida. E você verá que o Senhor, Ele vai agir poderosamente na sua vida. Lembrei do rei Ezequias, quando recebeu a sentença de morte do próprio profeta Isaías. Ele olhou para a parede e disse: lembra-te, Senhor, que tenho me mantido fiel diante de ti. Isso mesmo, que me mantive em fidelidade em todos os meus caminhos diante de ti. E chorou muitíssimo ali, e Deus ouviu a sua oração. Você acha que se Ezequias fosse um homem que não buscasse e não respeitasse a palavra de Deus, os princípios de Deus, o Senhor iria ouvir e ter misericórdia dele ali? Não, meus irmãos, mas a oração dele ali foi verdadeira, e as palavras dele ali eram verdadeiras. Ele era um homem que ele buscava cumprir os mandamentos e a palavra de Deus, e Deus o ouviu e o livrou e o acrescentou mais 15 anos de vida. Eu quero orar pela sua vida esta noite, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa te dar forças, ânimo, coragem, isso mesmo, que a palavra de Deus ela venha gerar dentro de você arrependimento, salvação, transformação, isso mesmo, e que todas as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta noite, Pai, eu oro pelo aflito, pelo cansado, pelo doente. Se existir, meu Deus, alguém me ouvindo, Senhor, que está aflito, doente, triste, desanimado, alguém, meu Deus, que está aqui, Senhor, querendo entregar a sua vida, Pai, a Jesus Cristo, a Ti, Senhor, receba esta vida, Pai, este homem, esta mulher, esta pessoa, Senhor. Se existir alguma doença, que seja curada. Se existir alguma enfermidade, que seja removida. Se existir algum mal espiritual, que seja arrancado agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita esta casa, esta família, esta pessoa agora. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a cura, a saúde, a libertação. E que esta palavra possa gerar salvação, Senhor. É a tua palavra, Senhor, nesta vida. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Receba de Deus a bênção, a promessa de Deus. Diga: eu creio, eu acredito. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Tenham uma ótima noite e um ótimo descanso. Eu amo você.